Pare. Não role a tela. Existe uma mensagem com o seu nome, com o seu endereço exato, que foi despachada do trono de Deus e que o inimigo tem desviado da sua caixa postal espiritual. Eu fui enviado aqui, nesta hora, para te entregar em mãos o que é seu. Essa sensação que você tem, essa fagulha de reconhecimento que sobe no peito quando algo chega na hora exata, mas que se apaga rápido demais. Isso tem um nome. É você ouvindo uma mensagem como esta, sentindo uma forte conexão, mas no final pensando, isso é bonito, mas é para todo mundo. É o seu coração acelerando por um segundo, achando que recebeu a confirmação. Mas era só mais um e-mail genérico, só mais uma notificação sem importância. É essa voz fria que sussurra que isso não pode ser para você, que é só coincidência, que você está se emocionando à toa. Essa voz é a assinatura do desviador. Ele é o especialista em fazer você se sentir como um órfão espiritual, morando nos becos da cidade, enquanto o seu nome está no testamento do rei, guardado no palácio. Ele te convence a descartar como spam espiritual aquilo que é uma convocação real, uma carta registrada com o seu nome. Mas hoje essa confusão acaba. Se você ficar comigo até o final desta mensagem, eu te prometo 3 coisas. Primeiro, você vai entender exatamente como o desviador opera para te convencer a ignorar as mensagens pessoais de Deus e vai receber a primeira arma para anular essa tática. Segundo, eu vou te entregar um decreto noturno de 3 minutos, uma oração específica que você vai fazer ainda hoje antes de dormir, para selar a sua caixa postal espiritual contra qualquer desvio. E terceiro, eu vou te revelar uma única palavra em hebraico, a palavra Shem, que vai te fazer entender por que o seu nome é tão importante para Deus e por que o inimigo trabalha tanto para apagá-lo do envelope. Se você sente o peso disso, por favor, fica até o fim. Você já sentiu essa fagulha de reconhecimento que sobe no peito quando algo chega na hora exata, mas que se apaga rápido demais? Aquela voz fria que sussurra que isso não pode ser para você, que é só coincidência. E se essa fagulha de reconhecimento não é emoção comum, mas um aviso espiritual de que existe uma palavra com seu nome que sozinho você não ousa aceitar? Enquanto muitos descartam o que chega como acaso, poucos entendem que existe uma escolha sendo ouvida, um endereço sendo encontrado e um coração que precisa ousar responder presente. Mas e se a resposta para essa orfandade de endereço estiver em uma prática espiritual que você ainda não aprendeu a usar com fé? Agora pense comigo. E se cada palavra de esperança que você mesmo silenciou, cada confirmação que você duvidou e cada madrugada perguntando, Senhor, era realmente para mim? Forem sinais de que Deus está te convocando agora para o pertencimento. Foi buscando respostas para isso que eu encontrei este guia digital chamado Os 7 Segredos Espirituais na Oração da Noite para Vencer a Ansiedade. Esse guia não é apenas uma leitura, é uma chave espiritual para quem deseja parar de sentir que as promessas de Deus são para todos, menos para você. Entender por que uma voz fria continua sussurrando que você não é digno de uma mensagem pessoal e descobrir o que muda quando nomeia a sua verdadeira identidade, assinada e selada pelo Rei, sem confusão, sem medo e sem aceitar a dúvida como parte da sua identidade. Vários escolhidos aqui do canal já sentiram o chamado de Deus, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o guia digital. Baixe agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, esse conteúdo pode não ficar disponível por muito tempo. Ele revela segredos espirituais que muitas pessoas ignoram mesmo depois de cada palavra de esperança que você mesmo silenciou. Cada confirmação que você duvidou e cada madrugada perguntando, Senhor, era realmente para mim? Não espere mais uma noite negando o seu próprio endereço espiritual para buscar aquilo que seu coração já sabe que precisa. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra como Deus pode usar sua oração da noite para acalmar sua alma, renovar suas forças e preparar você para descansar em paz. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva Amém.
Esse será o seu ato de fé, e hoje mesmo Deus pode te mostrar que você é um filho chamado pelo nome. Existe uma cobertura que Deus coloca sobre aqueles que Ele chama pelo nome. Uma sombra do Altíssimo, onde as mensagens não se perdem, onde os sussurros do inimigo não ecoam, onde a sua identidade de filho é a sua única correspondência. É um lugar onde você para de duvidar se a carta é para você, porque você reconhece a caligrafia do Pai no envelope. Essa fagulha que você sentiu no peito, essa sensação de que isso é para mim, é o selo de Deus quebrando a mentira do desviador. É o reconhecimento de que seu endereço nunca foi perdido, apenas reservado para esta hora. Para selar isso, para declarar que você está presente para receber o que é seu, há uma palavra marco para esta noite. Escreva essa palavra no primeiro comentário fixado. Eu recebo. É um ato de fé, não um comentário comum. E sobre exatamente isso, sobre ouvir seu nome sendo chamado em meio a uma multidão e achar que foi engano, sobre ver uma bênção passar perto e ir para a pessoa ao lado, sobre sentir uma conexão profunda com uma palavra. Mas depois se convencer de que era para todos, há um decreto noturno de 3 minutos que cabe exatamente na próxima vez que uma palavra de promessa ou encorajamento vier na sua direção, e que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda no fundo da cabeça. E além do nosso guia digital escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje, e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos um link de doação voluntária aberto logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar. É isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse decreto já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fica até o final, porque sem o contexto que vem agora, o decreto não funciona com a mesma força sobre a próxima vez que uma palavra de promessa ou encorajamento vier na sua direção. Eu ainda não te disse a coisa mais importante. Eu não te disse o que acontece quando uma mensagem com o seu nome é ignorada por muito tempo. E por que o céu está agindo com tanta urgência para garantir que a sua seja entregue hoje? Fecha os olhos por um segundo. Se não puder fechar, apenas desvie o olhar da tela por um instante e ouça a minha voz. Não se preocupe, não vou te pedir para fazer nada que te exponha. Eu só quero que você respire fundo uma vez e me dê acesso a um lugar que só você conhece. O arquivo das suas quase confirmações, o depósito das suas esperanças frustradas. Eu não te conheço, mas o Deus que me envia conhece o teu nome e o teu endereço. Ele me deu 5 chaves, 5 descrições de momentos que você viveu, talvez recentemente. Eu vou descrevê-los agora. Se eu estiver certo sobre pelo menos 3 deles, você e eu saberemos, sem sombra de dúvida, que este encontro não é um acidente e que a mensagem que eu tenho para você é de fato uma entrega pessoal. O primeiro sinal: você está no seu quarto, talvez tarde da noite, ou no ônibus voltando para casa. Você está ouvindo uma pregação, uma música, uma mensagem como esta. De repente, uma frase te atinge como um raio. O coração acelera, os olhos se enchem de lágrimas. Você pensa, é isso, é para mim. Mas assim que a emoção passa, uma outra voz, mais fria e racional, diz, calma, isso é bonito, mas é uma mensagem para milhares. Não seja tolo de achar que era só para você. E a fagulha se apaga. O segundo sinal é somático, ele acontece no seu corpo. Seu celular vibra no bolso ou na mesa. Por uma fração de segundo, uma esperança irracional te invade. É agora. É a resposta que eu pedi. Aquele e-mail, aquela mensagem. Seu pulso acelera, um calor sobe pelo peito. Você pega o aparelho com uma urgência que não sabe explicar. E então, é só uma promoção, uma notificação de rede social, um spam. A decepção é física, um peso que desce e se instala no estômago,
te lembrando mais uma vez da sua insignificância. O terceiro sinal. Você está em um momento de desespero silencioso. Você pega a Bíblia sem saber onde abrir e pede: Senhor, fala comigo. Você folheia as páginas, seus olhos correndo por cima dos textos. Eles param em um versículo. Você lê. E parece genérico, comum. Nada salta aos olhos. Frustrado, você fecha o livro com força, um baque surdo no silêncio do quarto. Você não percebeu, mas ali, naquela palavra que você julgou comum, estava a chave exata para a sua próxima porta, e o desviador celebrou por te convencer a descartá-la. E sobre esse livro que você fechou frustrado há alguns dias, eu já deixei o seu pertencimento te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes do fim, ele está lá. Mas fica, porque o desviador se especializa em te fazer ignorar o mapa. Mas fica o quarto sinal. Você está em oração. Não uma oração formal, mas uma conversa sincera, talvez enquanto dirige ou lava a louça. Você sente uma onda de paz, um calor, uma presença inegável que te envolve. É doce, é real, é inconfundível, mas logo em seguida, o ataque vem. Uma voz zombeteira na sua mente diz: você está só se emocionando. É carência, é a sua imaginação, não é nada. A dúvida congela o calor. Você engole em seco, a garganta aperta e você se sente tolo por ter acreditado, mesmo que por um instante. O quinto sinal. Você vê alguém próximo recebendo a bênção que você tanto pediu. Uma promoção, um casamento, uma cura. E o seu coração é invadido por uma guerra. Uma parte sua se alegra genuinamente por eles, mas outra parte, uma parte que você odeia admitir que existe, grita em silêncio: e eu, Senhor? Você me pulou de novo? A bênção passou tão perto, mas foi para a pessoa ao lado. É a dor de se sentir o filho esquecido no campo, enquanto os outros são apresentados ao profeta. Agora para por um segundo. Respira. Quantos desses 5 bateram? 3? 4? Talvez todos os 5? Se o seu coração está acelerado agora, não é ansiedade. É o seu espírito testemunhando a verdade. Você não está imaginando coisas. Você não é um número na multidão. Existe uma perseguição espiritual ativa para te manter em Lodebar, na terra de nada, convencido de que você é um cão morto, enquanto há um lugar com o seu nome na mesa do rei. Essa não é a hora de duvidar. Essa é a hora de selar a sua posição sob a cobertura de Deus. A voz do desviador quer que você pense que esta confirmação é só mais uma coincidência. Mas o Pai está te mostrando que um endereço está sendo encontrado e um coração precisa ousar responder presente. Volta lá naquele primeiro comentário e reforça a sua posição. Escreve de novo, talvez com mais força agora: eu recebo. Porque cada comentário que você deixa é uma ordem que você dá ao algoritmo para que ele entregue esta mensagem a outra alma que está, neste exato momento, fechando a Bíblia com frustração. Eu tenho 2 coisas para te entregar agora, e a ordem delas é crucial. Uma é o nome. Uma palavra antiga, em hebraico, a palavra Shem, que define exatamente essa guerra espiritual pelo seu nome, pela sua identidade. E por que o inimigo trabalha tanto para fazer você se sentir genérico? A outra é o instrumento, um decreto, um guia, uma ferramenta espiritual que cobre a sua mente e a sua identidade, enquanto o poder do nome opera em ti. Mas escuta com muita atenção. O nome sem o instrumento te deixa exposto. Você vai entender o que está acontecendo, mas não vai ter com o que se cobrir. Você vai reconhecer o ataque, mas não terá a arma para o contra-ataque. Por isso, eu vou pelo instrumento primeiro. Porque uma cobertura sem um nome é fraca, mas um nome sem cobertura te torna um alvo. Vamos pelo instrumento. Existe um instrumento de cobertura que foi forjado exatamente para essa hora que você está atravessando, e ele cabe na palma da tua mão. E é exatamente aqui que o instrumento desce. Essa fagulha de reconhecimento que sobe no peito não é emoção comum, mas um aviso espiritual de que existe uma palavra com seu nome
que você tem sido treinado a ignorar. Aquela voz fria que sussurra que é só coincidência, que é para todo mundo, é a assinatura do inimigo. O decreto dessa hora que você está atravessando foi visto. E entre ser escolhido e ser coberto, existe um intervalo de tempo e espaço. Um intervalo que o desviador conhece melhor do que você. Ele opera nesse espaço para te manter em uma orfandade de endereço, não porque a unção foi revogada, mas porque chegou a hora da entrega pessoal, hoje, nas próximas horas, e você não tinha as ferramentas para assinar o recebimento. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Vi com filhos e filhas amados por Deus que estavam exatamente onde você está agora, folheando a Bíblia e fechando-a com frustração, convencidos de que a resposta não estava ali para eles. Eu vi a fagulha no peito, a conexão instantânea com uma palavra, virar a cinza fria da dúvida minutos depois. Eu vi a esperança irracional na vibração do celular se transformar no peso físico da decepção no estômago. Eu vi o calor da presença na oração ser congelado pela zombaria da razão. E não porque eles eram fracos na fé, mas porque o desviador entrou na última milha da entrega, no espaço entre a promessa enviada e a promessa recebida, sem ninguém perceber. Quando eu uso essa palavra, o desviador, eu não estou usando metáfora. Estou nomeando o espírito que se especializa em desviar, apagar e rasurar o seu nome do envelope da bênção. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome. É por isso que cada palavra de esperança, que você mesmo silenciou, se tornou um tijolo no muro da sua própria Lodebar. É por isso que cada confirmação que você duvidou, deu ao inimigo a autorização para plantar mais uma semente de confusão na sua mente. É por isso que cada madrugada que você passou perguntando, Senhor, era realmente para mim? Foi uma noite em que o desviador dormiu tranquilo, sabendo que você estava fazendo o trabalho dele por ele. Antes de eu nomear o decreto, que quebra essa orfandade de endereço, leva o polegar até o primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Toca no link do nosso guia digital e apenas observe o nome dele. É o primeiro passo para reivindicar o seu endereço. Foi exatamente atrás dessa resposta que eu cheguei até este guia digital chamado Os 7 Segredos Espirituais na Oração da Noite para Vencer a Ansiedade. Ele foi criado para quem está cansado de se sentir um número na multidão de Deus. É o instrumento para você parar de sentir que as promessas de Deus são para todos, menos para você. Para você entender por que uma voz fria continua sussurrando que você não é digno de uma mensagem pessoal. E para você finalmente descobrir o que muda na sua vida quando você aceita a sua verdadeira identidade, assinada e selada pelo Rei, como quando você sente uma conexão profunda com uma palavra, mas depois se convence de que era para todos. Não espere a próxima vez que uma palavra de promessa ou encorajamento vier na sua direção para buscar o que você já sente que precisa entender. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Toca no link agora, garante o seu exemplar e descobre por que o desviador não tem autoridade legal para parar o que Deus decretou sobre você. E se você estiver entre os primeiros a baixar, retorna aqui e deixa registrado nos comentários. Amém. Porque o seu amém hoje é uma declaração de pertencimento. E não pense que isso é uma ideia nova. A Bíblia inteira é um registro de Deus chamando pessoas pelo nome. Está escrito em Isaías, capítulo 43, versículo 1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Você entende o peso disso? Deus não disse, chamei vocês, ó multidão. Ele disse, chamei-te pelo teu nome. Ser um destinatário esquecido e viver sem aprender essa arquitetura é ser um príncipe vivendo como mendigo. O guia digital no primeiro comentário fixado foi construído sobre essa arquitetura. É o manual para você sobreviver aos ataques do desviador. Você talvez já tenha gasto o valor desse guia em um lanche que não te alimentou a alma, ou em uma assinatura de streaming que só te distraiu da sua dor, ou em um remédio para dormir que silenciou os sintomas, mas não a causa.
Eram escolhas de alívio momentâneo. E aqui, diante de algo que pode mudar a sua percepção espiritual pelos próximos 12 meses, você vai pensar 2 vezes. Não porque vale menos, mas porque o desviador é especialista em te fazer hesitar diante da porta da sua própria casa. Essa hesitação tem nome. É o eco do desviador te convencendo que até o resgate é genérico demais para você. E tem garantia de 7 dias. Se você abrir, ler e não sentir o peso da sua identidade sendo devolvida, manda um e-mail e recebe o dinheiro de volta inteiro. Sem pergunta, sem processo, sem julgamento. Eu assumo o risco para que você não tenha desculpa para não assumir o seu lugar. Especialmente quando o que está em jogo é a cobertura do seu próprio nome, a proteção do seu endereço espiritual contra o desvio, na próxima vez que uma palavra de promessa vier na sua direção. Eu estava lendo o testemunho de um homem de 42 anos. Ele disse: eu passei a vida inteira achando que a voz de Deus era o trovão no monte e que eu era surdo. Depois do guia, eu percebi que a voz de Deus era o sussurro no meu nome e o barulho que me impedia de ouvir era o do desviador. Na terça-feira, às 23 horas, eu fiz o primeiro decreto do guia. Na quarta, meu chefe me chamou para uma conversa que mudou minha carreira. A bênção não estava mais passando perto, ela tinha o meu endereço. Uma mãe de 35 anos escreveu: eu chorava toda noite pedindo um sinal. Eu lia a Bíblia e parecia que estava em outro idioma. Eu me sentia a órfã de Deus. No segundo dia, usando o guia, eu estava lavando a louça e a palavra Mefibosete veio na minha mente, um nome que eu mal conhecia. Eu pesquisei a história e caí de joelhos. Eu era ele, em Lodebar, e o rei estava mandando me buscar. Eu não choro mais de tristeza à noite. Eu choro de gratidão. Talvez daqui a 3 horas você seja como um jovem de 28 anos que escreveu na semana passada. Eu achava que Deus só falava com pastores e profetas. Eu era só. Eu. Um cara normal com problemas normais. Eu baixei o guia por desespero, no domingo, depois de uma crise de ansiedade. Na segunda, no ônibus, eu senti o calor que vocês descrevem. A voz do desviador veio. É só o sol na janela. Mas pela primeira vez, eu tive a arma. Eu respondi em pensamento: não, é o rei passando perto. E a paz que veio depois, o se não tem preço. Cada palavra de esperança que você mesmo silenciou é uma pequena morte para o seu espírito. Cada confirmação que você duvidou sem saber o nome do que é Shem é um avanço do inimigo no seu território mental. E cada ano que você passa nessa orfandade de endereço é uma herança de paz e propósito, sendo consumida por um ladrão que você nem sabia que existia. E a sua família também não percebe, e os seus filhos também não percebem. E essa orfandade de endereço continua chegando e cobrando juros espirituais que você paga com a sua paz. E antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem e ela pesa, eu quero te lembrar de uma coisa: escolhido. Como eu já te disse mais cedo, além do livro digital que está no primeiro comentário fixado, tem aquele link de doação voluntária em aberto, logo abaixo do livro. Nós continuamos sem receber 1 centavo por cada palavra que eu entrego aqui para você todos os dias. Por isso esse link existe, escolhido, para que outra pessoa amanhã encontre exatamente essa palavra que encontrou você hoje, qualquer valor que o seu coração apontar. Cada gesto desse sustenta o nosso canal de pé e faz a próxima mensagem chegar até quem precisa, exatamente como ela chegou em você hoje. E mais uma coisa antes de voltarmos para a mensagem, eu quero que você saiba do seguinte: de tempos em tempos, aqui em nosso canal, eu volto com um vídeo especial de honra. Um vídeo de agradecimento com uma palavra especial, somente para reconhecer os escolhidos que mais doaram e os que adquiriram o livro digital. Todos que sustentaram essa palavra junto comigo merecem essa menção de gratidão por esse ato tão generoso. Você semeia aqui, o céu te lembra lá em cima, e eu te lembro aqui embaixo. Te espero lá no link, novamente, escolhido. Agora respira fundo. Eu te entreguei o instrumento, mas eu te prometi o nome que o inimigo teme, o nome que define esta batalha. É o nome exato do que está acontecendo com você neste momento. Uma palavra que veio do hebraico antigo
e atravessou 3.000 anos para te encontrar hoje, nestas próximas horas. É a chave que abre a porta por dentro. Fica. E agora, com o instrumento na tua mão, o nome desce. Sem a cobertura que eu te entreguei, essa revelação seria apenas informação, e informação sem proteção te torna um alvo maior. Mas com o guia em seu poder, você não é mais um alvo. Você é uma fortaleza, e dentro da fortaleza, a verdade pode ser revelada em segurança. O nome que define esta guerra pelo seu pertencimento pode finalmente ser pronunciado. A palavra é Shem. Soletre comigo em silêncio. S-H-E-M. Em português, a tradução mais simples é nome. E é aqui que o desviador começa a sua obra de engano. Ele te faz pensar que é apenas uma etiqueta, uma palavra para te diferenciar dos outros. Mas no hebraico original, Shem é muito mais. Shem é reputação, é caráter, é um memorial vivo, é uma identidade que carrega história, autoridade e um destino cravado na eternidade. Quando Deus chama ou dá um Shem, Ele não está apenas te identificando, Ele está declarando o seu propósito eterno. É por isso que o ataque do desviador é tão sutil e tão devastador. Ele ataca o Shem. Ele não precisa rasgar a carta da promessa, ele só precisa apagar o teu nome do envelope. Ele transforma a convocação pessoal em uma circular genérica. Ele pega a palavra profética, que tem o seu DNA espiritual, e a transforma em uma mensagem motivacional bonita, mas para todos. Ele te rouba do seu Shem, te deixando em uma orfandade de endereço, sentindo-se parte de um povo, mas sem um nome específico na lista de chamada do rei. E se você acha que essa é uma batalha nova, eu fui enviado aqui para te dizer que essa guerra é antiga. E a prova de que você pode vencê-la já foi registrada nos anais do céu. A prova tem um nome: Mefibosete. Mefibosete, neto do rei Saul, herdeiro de um trono perdido. Sua marca era a dupla tragédia, uma linhagem real interrompida e um corpo quebrado, aleijado em ambos os pés durante uma fuga desesperada na infância, quando a notícia da morte de seu pai e de seu avô chegou ao palácio. Ele era a imagem de uma promessa quebrada. Sua primeira provação foi o esquecimento. Exilado em um lugar chamado Lodebar, que em hebraico significa literalmente terra de nada, ou lugar sem palavra. Ele viveu por anos como um refugiado anônimo, escondido, convencido de que sua história havia terminado na poeira daquela tragédia. Isso espelha perfeitamente o mecanismo do desviador, que nos convence de que nosso endereço espiritual foi perdido e que agora moramos em uma terra de nada, onde as promessas não chegam. Sua segunda provação foi a autoimagem de indignidade. Quando os mensageiros do rei Davi, o novo rei, finalmente o encontraram, ele não se alegrou. Ele se prostrou com o rosto no chão e se definiu com uma das frases mais tristes da Bíblia: "Quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto como eu?" Ele não conseguia conceber que uma mensagem do palácio pudesse ser para ele, a não ser para o juízo final. O desviador o convenceu tão profundamente de sua insignificância que ele mesmo se rotulou como lixo. A virada de sua vida, o momento que define a sua história para sempre, foi a chamada pelo nome. Davi não perguntou por o aleijado ou o último descendente de Saul. O rei perguntou especificamente: "Ainda há alguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus?" E um servo disse: "Sim, há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés." E Davi disse: "Onde ele está?" O rei queria um endereço. O rei queria um nome. A mensagem de Davi restaurou não apenas as terras que eram de Saul, mas, mais importante, deu a Mefibosete um lugar permanente à mesa real. Este é o poder do Shem. É a palavra evento que não apenas identifica, mas restaura a identidade e o destino. A resolução de Mefibosete foi aprender a viver em uma nova realidade. Sentado à mesa, comendo todos os dias como um dos filhos do rei, sua identidade foi completamente redefinida. Não por suas pernas quebradas, não pelo seu passado trágico, não por sua autopercepção de cão morto, mas unicamente pela graça de um rei
que o chamou pelo nome. Ele precisou de sabedoria prática para deixar de pensar como um exilado e começar a agir como um filho, mesmo com as cicatrizes do passado ainda visíveis. E Mefibosete não levou essa sabedoria para o túmulo. Ele deixou seu registro atemporal para todo filho e filha de Deus que hoje vive em sua própria Lodebar, em sua própria terra de nada, convencido de que a mensagem do rei é para todos, menos para ele. Mefibosete é a prova eterna, cravada na palavra, de que Deus tem o seu endereço. Ele sabe exatamente onde você está, e a mensagem que ele envia hoje não é um lembrete de suas falhas, é uma convocação para a mesa. Pense comigo nesta história. Em uma cidade antiga, as heranças e as convocações reais não eram enviadas por meios impessoais. Eram entregues em mãos por carteiros que carregavam cartas seladas com a cera do brasão real. Havia um jovem que morava nos becos mais pobres da cidade, um descendente de uma família nobre que caiu em desgraça. Ele vivia de pequenos trabalhos, convencido de que sua linhagem era uma memória empoeirada. Todos os dias ele via os carteiros reais passarem, imponentes em suas vestes, mas ele desviava o olhar, abaixava a cabeça, certo de que aquelas cartas douradas, aqueles selos de cera vermelha, nunca, jamais, seriam para ele. Mas um dia, a rotina quebrou. O carteiro mais antigo do reino, um homem cujos olhos conheciam todas as linhagens e todos os endereços perdidos, parou bem na sua frente. O jovem, por hábito, tentou se esgueirar pela multidão, desaparecer. Mas o carteiro o barrou com seu cajado. "Eu tenho uma carta para o último herdeiro da casa de Eliã", disse o velho com uma voz que não aceitava recusa. O jovem riu com amargura. "Senhor, essa casa não existe mais. Ela caiu com a última guerra." O carteiro não se moveu. Seus olhos fitaram o jovem. "A casa existe onde o herdeiro está. E esta carta tem o seu nome." Ele estendeu um envelope com um selo real que o jovem não via desde que era uma criança nos braços do pai. O jovem pegou a carta, as mãos tremendo. Ele não precisou abrir para saber o que dizia. Ele não leu o conteúdo. Ele leu apenas o destinatário. E ali, caligrafado com uma honra que ele havia esquecido que existia, estava o seu próprio nome, seu Shem. Naquele momento, ele não era mais o órfão dos becos. Ele era o destinatário, ele era o herdeiro. A mensagem o encontrou não porque ele era digno, mas porque o endereço estava certo. E o que essa história tem a ver com você hoje? É que o carteiro celestial está parado na sua frente agora, com uma mensagem que tem o seu nome. E o desviador tem te convencido a olhar para o chão, a ignorar o selo, a acreditar que você é só mais um na multidão. Você agora tem um instrumento de cobertura, o guia que te protege. E você agora conhece o nome da batalha. É uma guerra pelo seu Shem, pela sua identidade. Você viu a prova viva em Mefibosete de que Deus busca pelo nome e restaura o lugar à mesa. Mas conhecer a história de Mefibosete não te faz sentar à mesa automaticamente. Entender o que é Shem não te impede de amanhã se sentir anônimo de novo. A revelação abre a porta, mas não te obriga a atravessá-la. Existem 3 identidades que nascem a partir desta revelação, e você precisa escolher qual delas será a sua. A verdade mais profunda ainda está por vir, e ela tem o seu nome nela. Deixa eu parar por 1 minuto completo e colocar tudo o que você acabou de ouvir em palavras simples. Sem poesia, sem metáfora, só os fatos. Fato número 1. Existe uma mensagem divina, uma carta registrada, despachada do céu com o seu nome e endereço exatos. Fato número 2. Uma entidade que eu chamei de o desviador se especializou em interceptar essa correspondência, fazendo você acreditar que ela é genérica ou que não é para você. Fato número 3. A história de Mefibosete, chamado da terra de nada para a mesa do rei, é a prova histórica e bíblica de que Deus busca pelo nome e restaura o lugar. Fato número 4. A guerra não é pela sua atenção, é pelo seu Shem, sua identidade eterna, seu nome com propósito. E aqui está quem você é dentro de tudo isso. Você é o herdeiro que foi convencido a viver como um órfão.
Você é o destinatário que foi treinado a ignorar o chamado do carteiro. Você não é uma vítima do acaso. Você é o alvo de uma estratégia. Agora, o que vem a seguir é a parte mais crucial. A revelação te coloca em uma encruzilhada. A partir deste ponto, você não pode mais alegar ignorância. E nesta encruzilhada, 3 caminhos se abrem, 3 identidades, 3 arquétipos nascem. Você precisa escolher qual deles você vai encarnar a partir de hoje. O primeiro arquétipo é o destinatário esquecido. Este é aquele que ouve tudo o que eu disse, se emociona com a história de Mefibosete, entende o conceito de Shem, mas no fundo continua vivendo em sua Lodebar espiritual. Ele acredita que a mensagem é bonita, mas que a mudança real é para os outros, para os mais fortes, para os mais santos. Ele é o herdeiro que, mesmo com o testamento em mãos, se recusa a ir ao palácio reclamar sua herança, por medo ou por um senso distorcido de humildade. A implicação espiritual de permanecer neste arquétipo é trágica. Ao receber a mensagem, em vez de se mover, ele a arquiva como uma bela história. Ele descobre que seu endereço nunca foi perdido, mas escolhe permanecer no exílio, transformando o resgate em uma mera visita e não em uma mudança permanente de endereço. Ele continua a orar como um servo, não como um filho. O segundo arquétipo é o portador da carta selada. Este é aquele que pega a carta, reconhece o seu nome no envelope e a guarda junto ao coração. Ele entende que o endereço está correto. Ele para de procurar validação externa para o que sentiu internamente. A carta se torna seu documento de identidade, sua prova de pertencimento. Ele pode ainda não estar sentado à mesa, pode ainda estar caminhando em direção ao palácio, mas ele não duvida mais de quem ele é. A implicação é uma mudança radical de postura. Ele se torna o guardião de sua própria promessa. Ele para de folhear a Bíblia procurando por um sinal e passa a ler a Bíblia como um mapa que o leva ao seu destino já declarado. Ele não precisa que outra pessoa confirme sua chamada, porque ele mesmo carrega a carta selada com o selo do rei. A dúvida ainda pode bater à porta, mas ele tem o documento para provar que ela está no endereço errado. O terceiro arquétipo é o herdeiro da mesa do rei. Este vai além. Ele não apenas recebe a carta, ele a apresenta no portão do palácio. Ele não apenas acredita que é um herdeiro, ele age como um. Ele assume seu lugar de direito, comendo na mesa do pai, não mais como um convidado ocasional, um estranho ou um servo, mas como um filho que voltou para casa. Ele entende que a mesa foi preparada para ele o tempo todo. Sua identidade é permanentemente alterada de órfão para herdeiro. Ele passa a viver a partir dessa nova posição de autoridade e intimidade. Suas orações mudam, seus pensamentos mudam, sua forma de andar muda. Ele não se define mais por suas pernas quebradas ou por sua vida em Lodebar. Ele se define pelo lugar que lhe foi dado por graça, um lugar à mesa, ao lado do rei. Comenta agora uma só palavra, diferente da que você já escreveu, que sela o seu pertencimento, que declara sua escolha por um desses arquétipos. Se você se recusa a ser o destinatário esquecido, se você ousa ser o portador da carta, se você anseia ser o herdeiro da mesa, escreva nos comentários, presente, como em uma chamada onde o seu nome é pronunciado e você responde presente. Não espere mais uma noite negando o seu próprio endereço espiritual. Se inscreve no canal e ativa o sino de notificações, porque o desviador vai usar o seu silêncio na próxima chamada para te convencer de que você estava ausente. E a próxima mensagem é o mapa de volta para a mesa, para te ajudar a sair do lugar do destinatário esquecido e se tornar o portador da carta hoje. Eu recebi um decreto prático, um framework acionável. O nome dele é o selo do destinatário. Execute isso hoje, antes de dormir, naquele momento em que as dúvidas sobre o seu valor costumam aparecer e a voz do desviador fica mais alta. Passo 1. Sente-se em um lugar tranquilo, onde você não será interrompido por 5 minutos. Coloque a mão direita sobre o coração e declare em voz audível, mesmo que seja um sussurro: meu nome está na lista do céu. O remetente é o Pai. Passo 2.
Com a mão ainda sobre o coração, feche os olhos e visualize um envelope dourado, pesado, sendo entregue em suas mãos. Sinta o peso dele. Declare: esta mensagem tem o meu endereço. Eu a recebo hoje. Eu assino o recebimento. Passo 3. Abra as mãos em concha, como se estivesse segurando a mensagem que acabou de receber, e diga com convicção: eu não sou um acidente. Eu não sou um erro. Eu não sou um cão morto. Eu sou um filho chamado pelo nome. Eu aceito o meu lugar. E o selo de confirmação virá. Você sentirá um calor na palma das mãos, ou uma sensação de peso, como se algo real, físico, tivesse sido depositado ali. Não duvide. É o peso da sua identidade sendo devolvida a você. É o selo sendo aplicado na sua alma. E esse selo que eu acabei de colocar nas tuas mãos, ele é só a chave. A porta inteira para o seu pertencimento, para viver como um herdeiro da mesa do rei todos os dias, está coberta no que está no primeiro comentário fixado. O selo do destinatário te protege por uma noite. Mas o destinatário esquecido, que vive dentro de você, treinado por anos pelo desviador, vai acordar amanhã de manhã e tentar te convencer de que foi só um sonho, uma emoção. O desviador ataca exatamente essa vulnerabilidade, sussurrando que herdeiros não têm as dúvidas que você tem, que filhos não sentem o medo que você sente. É por isso que o Guia Digital, Os 7 Segredos Espirituais na Oração da Noite para Vencer a Ansiedade, existe. Ele não é um selo para uma noite. Ele é a arquitetura da sua fortaleza para os próximos 12 meses. Ele te ensina a transformar a oração da noite, o momento de maior ataque, em um ritual de fortalecimento da sua identidade de filho. E enquanto você ouve isso, alguém como você, que também se sentia um órfão espiritual, já abriu o link. Já está do outro lado, descobrindo o nome da sua Lodebar e como sair dela. Mas antes de você decidir, eu preciso te mostrar o que o desviador vai tentar fazer contra esse selo nas próximas horas. O momento em que você selou seu recebimento, a batalha mudou de nível. O desviador não pode mais te convencer de que a carta não existe. Agora, a estratégia dele é fazer você mesmo rasgá-la. O momento em que você começar a operar no que acabou de receber, e isso vai acontecer nas próximas 72 horas, 3 coisas específicas, 3 ataques direcionados, serão lançados contra você para invalidar o selo do destinatário que eu te entreguei. Presta atenção. A primeira tática virá através dos seus olhos. O desviador vai te mostrar o sucesso de outra pessoa, talvez alguém próximo, nas redes sociais ou em uma conversa. Você verá a bênção que você pediu sendo entregue a ele. E o sussurro virá venenoso e frio. Veja, a bênção foi para ele. Não era para você. Você perdeu de novo. A carta passou por você e foi para o endereço ao lado. A dor será a de se sentir o preterido, o filho esquecido no campo. Sua arma é imediata e verbal. No mesmo instante, você vai declarar em voz audível, mesmo que seja sob a sua respiração: a bênção dele não anula a minha. Minha carta está a caminho. Meu nome está no envelope. Eu celebro com meu irmão enquanto espero pela minha entrega na mesa do rei. Isso quebra o poder da comparação, que é a ferramenta primária do desviador para gerar orfandade espiritual. A segunda tática virá através da sua própria mente devocional. O desviador vai pegar uma palavra de correção ou um desafio na Bíblia, talvez um chamado ao arrependimento ou à santidade, e vai torcê-la, dizendo: viu só? Você não é bom o suficiente. Você ainda falha. É por isso que Deus não te usa. É por isso que seu nome é riscado da lista. Ele usará a própria palavra de Deus para te acusar e te empurrar de volta para Lodebar. Sua arma é a identidade. Você vai responder em seu espírito, com a autoridade de um filho que conhece o pai. Esta instrução é a prova de que sou filho, não um estranho. O pai corrige a quem ama, para que participe da sua santidade. Eu recebo a correção não como condenação, mas como treinamento para o meu lugar de honra à mesa. Isso transforma a acusação em afirmação de pertencimento. A terceira tática é a mais sutil e a mais perigosa. Virá no silêncio. Depois da euforia deste encontro,
Virão horas, talvez um dia, de aparente silêncio de Deus. E o desviador usará esse vácuo como prova de abandono, dizendo: onde ele está agora? Viu? Foi só emoção. Ele não responde. Ele se esqueceu de você na sua Lodebar. Ele tentará te fazer confundir o silêncio da preparação com o silêncio da rejeição. Sua arma é a fé profética. Você vai declarar contra o silêncio. O silêncio não é ausência, é preparação. O noivo se cala enquanto prepara a casa para a noiva. Enquanto a mesa é preparada para mim no palácio, eu me fortaleço na promessa que já recebi. O mensageiro do rei já está a caminho, e o silêncio é o som dos seus passos se aproximando. Isso ancora sua esperança no que foi dito, não no que você está sentindo. Mas essas 3 táticas são apenas a linha de frente, as mais comuns. A dúvida que o desviador planta, especialmente quando o silêncio chega, é uma semente que precisa de um solo específico para crescer. Um solo que, sem o instrumento certo, você mesmo aduba. Existem mais do que apenas 3 táticas na aljava do desviador. Existem ataques específicos para cada hora do dia, para cada tipo de personalidade, para cada ferida do seu passado. E para cada uma delas, existe uma contra-arma, um decreto, uma chave forjada na sabedoria do céu que eu não consigo te entregar por completo aqui. Todas essas táticas e armas, a sequência ritual para aplicá-las e desarmar o inimigo antes mesmo que ele fale, estão mapeadas no guia digital, os 7 segredos espirituais na oração da noite para vencer a ansiedade. Você vai precisar disso hoje à noite, quando o entusiasmo deste vídeo diminuir e o desviador tentar te convencer que tudo foi um delírio emocional. Você vai precisar disso amanhã de manhã, quando acordar e a memória da certeza de hoje parecer desbotada, distante. E você vai precisar disso na próxima vez que uma palavra de promessa ou encorajamento vier na sua direção, porque o desviador vai pressionar exatamente no ponto onde você se sente mais fraco. O link continua no primeiro comentário fixado. Não estou te apressando, estou te avisando. Mas antes de você sequer pensar em clicar, eu preciso te mostrar o que você mesmo vai fazer contra você nas próximas horas. Porque o pior obstáculo não é o desviador sussurrando no seu ouvido. É a voz da sua própria autossabotagem. O medo de ser plenamente visto por Deus que te convence a ficar em Lodebar porque, no fundo, é um lugar familiar. Existe um obstáculo que se levantará de dentro de você, mais sutil e mais poderoso que qualquer ataque externo. É o medo de parecer mal agradecido. Parece nobre, parece humilde, mas é a arma secreta do desviador. Funciona assim. Você recebe a mensagem, sente a confirmação, seu coração se enche de esperança. Mas então, uma voz que parece ser a sua própria consciência diz: cuidado, não peça demais, não queira aparecer, apenas seja grato pelo que você já tem. Tantos não têm nem isso. Se você assumir esse lugar à mesa, você está sendo arrogante, ingrato. Essa voz disfarça a incredulidade de humildade. Ela te faz pensar que permanecer em Lodebar é um ato de gratidão, quando na verdade é uma ofensa à graça do rei que te convocou. A convocação para a mesa não é uma opção, é uma ordem de amor. Recusá-la não é humildade, é desobediência. É dizer ao rei: sua mesa não é para mim, sua cadeira é grande demais, sua herança é imerecida. E ele já sabe de tudo isso. É por isso que se chama graça. A sua defesa contra isso é um reajuste radical de perspectiva. A verdadeira gratidão não é se contentar com as migalhas quando um banquete foi preparado. A verdadeira gratidão é honrar o anfitrião, aceitando o lugar de honra que ele te designou. É chegar à mesa, sentar-se na cadeira com o seu nome e dizer: obrigado, Pai, por me considerar digno, não por quem eu sou, mas por quem tu és. Você não honra um rei recusando seu convite. Você o honra celebrando em seu palácio. E tem uma última coisa que eu preciso fazer com você antes de terminarmos, antes de eu te liberar com a sua cobertura final. É a coisa que mais me preocupa, porque envolve uma ação que eu vou te pedir para fazer e que vai selar o seu destino como portador da carta selada, ou te devolver ao ciclo do destinatário esquecido.
É o passo final de ativação. E ele vai exigir de você mais do que apenas ouvir. Chegou a hora. Eu não posso ir com você até a mesa, mas eu posso te benzer na porta do palácio. O que faremos agora é uma oração de selamento. Não é uma reza, é um ato espiritual de liberação e ativação. Onde você estiver, pare por 1 minuto. Se puder, feche os olhos. Se não, apenas aquiete sua alma. Coloque a sua mão direita sobre o coração, sinta as batidas, respire fundo uma vez. Nós vamos entrar na sala do trono agora, e você não vai entrar carregando a bagagem de Lodebar. Com a autoridade que Deus me deu para esta hora, eu agora falo sobre a sua vida. Eu te libero, em nome de Jesus, da identidade do destinatário esquecido. Toda mentira que disse que você era um acidente, que seu nome não estava na lista, que sua cadeira estava vazia por demérito, eu ordeno que ela se cale e se retire da sua história agora. Você não é mais o órfão que vive de restos. A sua certidão de exílio acaba de ser revogada. Eu te libero do medo de parecer mal agradecido. Essa falsa humildade que te manteve acorrentado à mediocridade, que te fez recusar o banquete por medo de ofender quem passa fome, essa capa de gratidão que escondia a incredulidade, eu a arranco de sobre você. Ser grato é aceitar o lugar que o Pai te deu, e o seu lugar é na mesa. Eu te libero da vergonha que o desviador plantou no seu coração. A vergonha de se sentir pequeno, a vergonha de suas pernas quebradas, a vergonha de seu passado em Lodebar, a vergonha que te faz desviar o olhar do carteiro celestial e se esconder nos becos. Essa vergonha não tem mais poder sobre você. A graça do Rei te cobriu, e onde a graça abunda, a vergonha não tem lugar. Agora, na sua libertação, eu ativo a sua herança. Eu chamo à existência em você a identidade do portador da carta selada. Aquele que não duvida mais do seu chamado, que não precisa de validação externa, porque carrega a prova do seu pertencimento junto ao peito. A coragem para guardar a promessa, a ousadia para crer contra as circunstâncias, eu a declaro ativa em seu espírito agora. Eu ativo em você, pelo poder que há no nome do Rei, a identidade do herdeiro da mesa. Não o convidado, não o servo, não o visitante, o filho, aquele que tem livre acesso à presença do Pai, aquele que não pede permissão para se sentar, porque a cadeira já tem o seu nome gravado. A mentalidade de herdeiro, a postura de filho, a intimidade de quem pertence à casa, receba agora. E eu ativo em você a autoridade para tomar posse do seu lugar, a autoridade para silenciar a voz do desviador, a autoridade para responder à acusação com a sua filiação, a autoridade para comer do pão e beber do vinho que estão sobre a mesa, não como um favor, mas como um direito de família. Onde você está, declare em voz alta: eu assumo o meu lugar. O selo do destinatário foi aplicado. A sua identidade foi reativada. Você não é mais o mesmo que era 10 minutos atrás. O carteiro celestial te encontrou, a carta foi entregue, o convite foi aceito. Você está de pé na entrada do salão do banquete. A música está tocando lá dentro. Você pode sentir o cheiro da comida, mas não diga amém ainda. A sua jornada até a porta acabou, mas a sua vida na mesa está apenas começando. Existe uma cobertura final, uma bênção de permanência que eu preciso liberar sobre você antes que a porta se abra. Fica comigo. Nós ainda não terminamos. Eu agora libero sobre você uma cobertura que o desviador não pode tocar. Eu cubro com o sangue do Cordeiro a sua mesa, cada refeição que você fará. Que a paz do Rei seja o tempero em cada prato, e que toda conversa ao redor da sua mesa seja selada com a alegria do pertencimento, e não mais com a angústia da orfandade. Nenhum espírito de contenda ou confusão se sentará à sua mesa. Eu cubro a sua casa, cada tijolo, cada porta, cada janela. Eu cubro seu cônjuge, seus filhos, mesmo os que ainda não chegaram. Que o seu lar não seja mais um lugar de exílio, uma Lodebar moderna, mas um posto avançado do reino, uma embaixada do céu onde a presença do Rei habita. Que seus filhos cresçam sabendo seus nomes na lista celestial, sem nunca provarem o pão amargo do esquecimento. Eu cubro o seu trabalho, suas mãos, seus projetos. Cada oportunidade que se abrir,
cada porta que se fechar, que o favor de Deus te preceda em cada reunião, que a sabedoria do alto guie cada decisão. Você não trabalhará mais como um servo buscando aprovação, mas como um filho administrando a herança do Pai. Onde você puser os pés, o Rei já terá preparado o caminho. E a voz do Pai troveja agora, não de longe, mas do centro do seu peito. Ele diz: meu filho, minha filha, eu te vejo, eu sempre te vi. Eu te vi quando você folheou a Bíblia, frustrado, e a fechou sem perceber que a chave para a sua próxima porta estava naquela palavra que você julgou comum. Eu estava ali, esperando que você lesse, não com os olhos da mente, mas com os olhos do coração. Eu te vi quando seu celular vibrou e seu coração deu um salto de esperança, apenas para ser esmagado pela decepção de mais uma notificação vazia. Eu senti o peso que desceu em seu estômago, e eu registrei essa dor como um memorial, para transformá-la em testemunho. Eu te vi quando você ouviu aquela palavra, aquela canção, aquela mensagem, e pensou por um glorioso segundo que era para você, antes de se convencer do contrário, antes de se diminuir e dizer que era para a multidão. Eu vi a fagulha, e eu nunca a deixei apagar. Eu te vi quando você celebrou a vitória do seu irmão, com um sorriso no rosto e uma lágrima escondida no coração, perguntando: e eu, Senhor? Eu vi seu amor genuíno e sua dor secreta, e ambas as coisas subiram a mim como um incenso precioso. O lugar dele não cancelou o seu. Apenas confirmou que o meu favor está se movendo na sua direção. Eu te vi em Lodebar, quando você mesmo se chamou de cão morto. Eu vi você se acostumar com a poeira e com as sombras, acreditando que sua história havia acabado. E desde aquele dia, eu estava planejando este encontro. Eu estava enviando o carteiro. A sua história não termina na poeira. Ela termina na mesa. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Não diga amém ainda. Senta nisso por um momento. Sinta o peso do que acabou de acontecer. Respira. O peso é real. O peso é o seu sinal agora. Agora, você pode dizer amém. Eu te vi quando você ouviu aquela palavra e pensou por um segundo que era para você, antes de se convencer do contrário. Não abra os olhos ainda. Mantenha as mãos no peito. O decreto está fresco. E é exatamente agora que o desviador vai tentar a primeira investida. O que foi selado aqui agora vai ser testado na próxima vez que uma palavra de promessa ou encorajamento vier na sua direção. Quando você sentir aquela conexão profunda, o desviador não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você. E quem foi comissionado sem cobertura, caminha no campo aberto. A unção foi confirmada no céu. Agora ela precisa sobreviver à próxima vez que uma palavra de promessa ou encorajamento vier na sua direção. O guia. Os 7 segredos espirituais na oração da noite para vencer a ansiedade está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não como um substituto para a oração que você acabou de fazer, como uma cobertura ritual para defender a identidade que você acabou de reivindicar. Porque uma identidade sem cobertura é atacada na próxima vez que uma palavra de promessa ou encorajamento vier na sua direção. E o desviador conta exatamente com a sua exaustão para retomar o território. Isso não é uma coincidência, é um destino. A paz que você está sentindo é apenas o começo, com garantia de 7 dias. O risco é nosso, a mão é sua. Não espere mais uma noite negando o seu próprio endereço espiritual para abrir o link. Clica agora enquanto a fagulha do decreto ainda está viva no teu peito. Não amanhã, não depois que o sentimento passar, não depois de pedir outra opinião, porque quem deixa para depois, deixa para nunca. E o desviador já sabe disso. Essa voz que sussurra agora é caro, não preciso disso agora, posso encontrar de graça, não vai funcionar para mim, eu vejo depois. Essa voz não é sua, ela soa como sua. Usa o seu vocabulário, conhece as suas desculpas. Mas ela é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar terreno antes do seu próximo despertar. Cada segundo que essa voz ganha é um segundo que o calor desse decreto perde temperatura. Clica
antes que o desviador fale mais alto que o nome que acabou de ser selado sobre a sua cabeça. E agora, a última palavra. Agora que você aceitou a mensagem, no próximo vídeo dessa rede, eu vou te mostrar os 3 sinais inconfundíveis de que Deus não está apenas te enviando uma carta, mas está prestes a mudar publicamente a sua identidade, assim como fez com Jacó, Abraão e Pedro. Porque uma nova mensagem exige um novo nome. Não perde. E ainda nesse vídeo escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu volto pela última vez nesse pedido. Você acompanhou comigo até aqui. Você atravessou cada palavra, cada decreto, cada sinal. E se em algum momento dessa mensagem você sentiu que o céu te tocou, você sabe que esse vídeo não foi acidente. O link de doação voluntária continua aberto no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. Não como cobrança, não como troca, como devolução do escolhido para o altar de onde a palavra saiu. Qualquer valor que o seu coração apontar. E o céu vê cada gesto. O céu vê. E o céu multiplica em cima da sua casa, em cima dos seus dias, em cima do que você ainda nem sabe que está para chegar. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. Para selar isso, para que o seu espírito nunca se esqueça do que aconteceu aqui, pronuncie estas 3 frases junto comigo em voz alta, como uma assinatura no contrato da sua nova identidade. Diga agora: eu assino com meu nome. Eu digo sim com força. Amém com toda a intenção. Agora pega este vídeo e envia para uma pessoa. Não para uma lista. Para uma pessoa específica que veio à sua mente enquanto eu falava. Alguém que precisa exatamente do mesmo decreto que você recebeu aqui hoje. Alguém que também vive em Lodebar e se acostumou a comer as migalhas, achando que as promessas de Deus são para todos menos para ele. O guia da oração da noite está no primeiro comentário fixado, para você e para ele. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê. Declarado, selado, feito.